Vamos obter agora uma expressão da intensidade do anteparo, num campo distante novamente, né, na aproximação de Fraunhofer, de uma fenda dupla. Aqui nós já temos o diagrama da fenda na letra A e um perfil de intensidade na letra B. Veja que você tem uma envoltória. Essa envoltória que você tem aqui, ele é o mesmo perfil de uma fenda simples que nós já acabamos de ver. E o que você vai produzir quando você introduz uma segunda abertura, uma segunda fenda, é que ela vai produzir um padrão de interferência com a primeira e você vai obter, então, esses máximos aqui. E esses máximos eles estão espaçados de maneira periódica. Só que o que acontece é que essa envoltória que você tem aqui, devido à fenda única, faz com que alguns máximos eles diminuem e, nesse caso, representado em figura C aqui, como dois desses máximos realmente desaparecem. E aqui acontecem dois máximos com uma intensidade reduzida devido a essa envoltória. Pensa que para você ter esse perfil de intensidade, você precisa ter luz chegando lá. Então, se uma única fenda produz essa envoltória aqui, obviamente, se ocorrer algum padrão de interferência, não vai ter um padrão de interferência mais intenso que essa envoltória, porque isso significa que você é impossível, ou seja, como você tem um limite de um padrão de difração chegando luz com aquela intensidade somente, não tem como você produzir mais luz lá, porque não tem luz chegando. Então, o que vai acontecer é que quando você coloca uma segunda fenda, você vai apenas reduzir em alguns pontos. E o que é reduzir em alguns pontos? É para você produzir uma interferência destrutiva, que seriam esses pontos marcados em vermelho aqui. Vamos agora, então, obter uma expressão para este perfil de fenda dupla, onde você tem duas fendas. E como antes, nós vamos fazer uma integração ao longo deste eixo aqui. E desprezando um pouco o tamanho dessa fenda, que pode ser de 1 centímetro, pode ser de 1 milímetro, pode ser de 1 metro, se for o caso, tá? Mas onde nós estamos nossos osciladores seria ao longo destes eixos aqui. E para o resultado que a gente vai chegar, ele vai se repetir para várias alturas. Então, o resultado que a gente vai chegar vai ser só devido a esta linha, mas ela vai ser estendida para uma altura de L, ou seja, mais L sobre 2 e menos L sobre 2. Então, reescrevendo na direção aqui está Z em metros, o que nós temos aqui para, por exemplo, para Z igual a 0, antes de Z igual a 0, você tem um material opaco, depois você tem uma fenda B, do meio desta fenda B até o meio de uma outra fenda B, você tem uma distância, uma separação que eu vou chamar de A, e aqui novamente B. Desenhando a parte opaca dessa fenda, em azul, nós temos isso aqui. Então, para nós termos uma intensidade, se a luz está entrando nessa direção aqui, então basta agora calcularmos a intensidade num ponto P, no anteparo distante, onde podemos fazer a aproximação de ondas planas. Então, nesse ponto P, como que você consegue escrever a intensidade do campo elétrico? De uma forma similar, como já fizemos para a fenda simples, onde o seu campo elétrico total, ele vai ser agora uma constante que eu vou desprezar os detalhes, vou chamar só de uma constante C. E você vai fazer uma integração de onde? De menos B sobre 2 até mais B sobre 2. É onde que você tem os seus osciladores produzindo radiação de uma função de Z, dZ. E o que é essa nossa f de Z aqui? É aquele seno de ômega t
menos K, e nós fizemos uma aproximação de R menos Z seno de θ, lembrando que nós desprezamos um terceiro termo porque ele seria muito insignificante. Agora, onde é que está passando mais luz também? Tem um outro termo, que é a segunda fenda. Aqui vamos fazer uma integração, só que tem um pequeno porém aqui. Vamos reescrever para o Z aqui e não aqui. Fazendo isso, eu tenho agora o meu Z, ele começa de zero. Então, a integração minha vai ser de menos b sobre 2 até mais b sobre 2 no primeiro caso. Então, eu vou integrar daqui até aqui. E depois disso, eu quero integrar a partir deste ponto aqui. Então, o que eu vou somar nos limites de integração? Eu vou somar o a e subtrair o menos b sobre 2. Então, eu estou integrando a partir deste ponto aqui até este ponto aqui, que é o a mais b sobre 2. Fazendo isso na mesma função, eu tenho agora o campo elétrico total num ponto, aonde? Num ponto P qualquer do anteparo, que está a R metros de distância, conforme aquela figura anterior, se vocês lembram. Se vocês não lembram, a figura está aqui novamente. Você tem então agora aqui duas fendas, o anteparo P, nós vamos considerar aqui o nosso R inicial, que nós consideramos, e do meio é o meu R maiúsculo. E aqui agora é o nosso Z. De uma forma similar, já resolvido para a fenda simples, a gente pode fazer uma aproximação, pode substituir aqui uns senos e cossenos, e nós temos então uma integral que vai ter como resultante, de uma forma similar ao já feito para a fenda simples, o valor final do campo elétrico aqui ele vai ser igual a uma constante, no caso aqui vai ser 2BC, um termo seno de beta sobre beta, e o que era o beta? É o nosso KB sobre 2 seno de θ, vezes um cosseno de alfa, e o nosso alfa é o KA sobre 2 seno de θ, e vezes um termo seno de ômega t menos KR mais alfa. Fazendo o quadrado desse campo elétrico, nós temos a intensidade, que ela pode ser expressa como 4I0. Seno quadrado de beta sobre beta ao quadrado vezes cosseno quadrado de alfa. Isto é a intensidade de uma fenda dupla. Então, essa expressão aqui, ela pode ser agora comparada com o perfil aqui em cima. Essa envoltória, quem produz essa envoltória dessa maneira? Nós já vimos, é o nosso seno de beta sobre beta. E quem produz este perfil aqui, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce? Este perfil em vermelho, quem faz é o nosso cosseno quadrado de alfa. Então, você teria, se você não tivesse o seno de beta sobre beta, teria só o cosseno de alfa, o que você teria? Você teria vários máximos aqui constantes acontecendo. Só que na hora que isso seria duas fendas infinitesimamente pequenas. Então significa que essas duas fendas elas seriam muito mais estreitas, tá? E você teria esse perfil. Por que você teria esse perfil? Inicialmente você pode pensar que o nosso seno de beta sobre beta ele é tão estreito que produz uma difração tão larga que então que esse máximo central aqui, ele seria uma coisa muito larga e faria então aproximadamente um perfil constante de cosseno quadrado de alfa. Só que isso não acontece, porque nós temos
um valor finito para a largura da fenda e a separação da fenda está aqui. Veja que o nosso alfa ele é Ka sobre 2 seno de θ e o nosso beta é Kb sobre 2 seno de θ. Onde está o B? Largura da fenda. Onde está o A? Separação entre as fendas. Então, quando vocês têm em mente esta imagem aqui, com o que é o B e o que é o A, você pode visualizar o que vai acontecer. Se você tiver cada vez um B cada vez menor, aquele beta, você vai ter um seno de θ para você ter um mínimo, e este mínimo é aqui, cada vez maior. Então veja que aqui está um exemplo aqui embaixo. Veja que o mínimo está acontecendo aqui, no lambda. Pense que o lambda é uma constante para esse experimento aqui, você então tem sobre B. Assim como o B fica muito pequeno, onde que acontece? Que são os mínimos, né? Esse aqui é o seno de θ. Então, quando o beta for aqui um valor de π, por exemplo, né? Quando vai ser o primeiro mínimo? Quando isso aqui for π. Quando esse mínimo ocorre? Quando é π. E quando este π for igual a k, que é 2π sobre lambda, vezes b sobre 2 seno de θ. Veja que eu igualei aqui o π igual ao beta. Então, quando isso acontece, corto esse com esse, então tenho lambda sobre b igual a seno de θ. Então, quanto menor for o B, quanto mais estreito for o B, este ponto aqui, esse mínimo, ele vai se deslocar para cá. E se deslocar para cá, a sua envoltória vai ter este perfil aqui. E se deslocar cada vez mais, ele vai ficar tão que você vai ter um valor constante aqui. E isso faz, então, agora você ter um perfil apenas de cosseno, aproximadamente de cosseno quadrado de alfa somente. E os mínimos, aqui nesse caso a gente não está fazendo os mínimos, mas os máximos. Quando os máximos acontecem no alfa, para esse termo, acontece quando? Quando este ponto aqui for, quando esses máximos, aqui está o primeiro máximo, aqui está o primeiro máximo da esquerda, quando este máximo for igual a 0, que é o primeiro máximo, o segundo máximo adjacente vizinho ao primeiro é igual a π também. Se for igual a π, de forma análoga, você tem aqui lambda sobre A, ou menos π, então fica menos lambda sobre A. Aqui a gente pode visualizar o perfil de intensidade para uma fenda e para duas fendas. Veja que para uma fenda você tem o que aqui? Você tem um perfil de seno de beta sobre beta ao quadrado. E de duas fendas você ainda tem esse seno de beta sobre beta que é devido a este máximo, esse perfil aqui, que ele veja que ele é similar com a de uma fenda, só que você tem também os seus máximos aqui, que não são assim, eles têm um mínimo aqui, um máximo mais central e diminui até desaparecer e volta novamente, como já mostrado anteriormente na figura lá em cima. Só que aqui você tem, então, agora uma visualização real. Então, nessa uma fenda você tem uma largura B, e aqui você tem duas fendas com largura B, com separação A. E como que você consegue observar aqui o tamanho? Lembra que nós tínhamos uma fenda que tem um certo tamanho, tamanho L. Essa altura da imagem formada nos dois casos, ela é um tamanho L maiúsculo. E esse L maiúsculo ele é proporcional àquele nosso L minúsculo que nós temos lá no início, que é a altura da fenda. Então, aquele tamanho da fenda, se você começar a aumentar cada vez mais, essa imagem fica cada vez maior.